Bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente vai preparar a nossa segunda aula de pensamento econômico neoclássico, que é a aula que trata da ruptura que ocorreu entre a economia clássica e a economia neoclássica. Então a gente vai começar falando do princípio filosófico que norteava a economia clássica, que era o utilitarismo, e o Jeremy Bentham é um dos mais importantes filósofos do utilitarismo. A economia neoclássica também foi muito influenciada pelo utilitarismo, mas houve a Revolução Marginalista, onde os autores marginalistas eles utilizaram muito daquilo que o Bentham criou com o utilitarismo, mas modificaram de alguma forma e deram fizeram com que surgisse o marginalismo. Então, a gente vai mostrar as características do utilitarismo nessa aula, como os economistas utilizavam essa filosofia na escola clássica e como eles passam a utilizar na escola neoclássica, já incorporando também inovações e mudanças trazidas pelo marginalismo. Bem, como o Bentham é a principal figura do utilitarismo, a gente precisa exemplificar o que o Bentham via para ser um dos principais autores do utilitarismo, como ele via a economia, como ele via a sociedade. E o utilitarismo bebeu em uma outra escola filosófica, que é o hedonismo. O hedonismo era uma escola filosófica da Grécia Antiga, onde se desejava, se pregava, se defendia que o ser humano ele tinha nascido para buscar o prazer e que ele deveria nortear a sua vida em busca do prazer e na tentativa de evitar aquilo que seria considerado o inverso do prazer, que era a dor, o sofrimento. Então, o hedonismo, ele pregava essa necessidade do ser humano de buscar o prazer e de evitar a dor. E o utilitarismo, então, vai se utilizar dessa noção para pregar que toda a conduta em sociedade também deve visar isso. Tentar descobrir o que gera o bem-estar para a sociedade através daquilo que faz bem às pessoas e tentar inferir o que pode ser feito para diminuir o sofrimento ou a dor do maior número possível de pessoas. Então, o utilitarismo põe na busca da felicidade o seu principal fator. Então, o que o utilitarismo fez para ser tão importante para a escola clássica? Antes da escola clássica, havia a escola fisiocrata e a escola mercantilista, que tinham visões diferentes a respeito do que gerava valor, o que não agregava valor, e a escola clássica veio dizer que todo e qualquer tipo de atividade poderia, em tese, gerar valor. Então, isso foi uma revolução na época, e isso foi utilizado pela escola clássica baseado no argumento fundamental do utilitarismo, que é todo e qualquer tipo de atitude humana, ela é uma atitude moralmente válida, contanto que traga felicidade para a sociedade. Os clássicos, então, viam de forma contraposta ao mercantilismo e à fisiocracia, que não eram só alguns setores limitados, só algumas áreas da economia que poderiam gerar valor. Os clássicos diziam, qualquer trabalho humano pode vir a gerar valor, então os utilitaristas também fazem isso, dizendo que qualquer ato humano pode vir a gerar felicidade. Só que, como a escola clássica era uma escola que baseava sua análise em classes sociais, o utilitarismo, como deu base filosófica para a escola clássica, também utilizava um pouco esse tipo de raciocínio. Jeremy Bentham pensava,
O que acontece se houver uma disputa entre duas pessoas? Então, Bentham dizia, o mais importante é tentar descobrir qual é o resultado que vai gerar maior felicidade para o conjunto das pessoas e não o resultado que pode trazer uma grande felicidade para um indivíduo só, mas uma grande infelicidade para a maioria dos outros indivíduos. Então, ele pensava em felicidade para a sociedade como um todo, e não atos que pudessem gerar felicidade para um ou outro indivíduo, em particular, em detrimento de outros indivíduos. E como Bentham, então, procurava pensar em termos de gerar felicidade para toda a sociedade. O argumento central do utilitarismo de Bentham não era exatamente um argumento econômico, era mais um argumento jurídico. Ele pensava o seguinte: que tipo de legislação nós podemos ter para tentar criar a maior felicidade na nossa sociedade? Como ele estava interessado no bem-estar coletivo, ele pensava, vamos tentar criar leis que procurem trazer a maior felicidade possível, o maior bem-estar para o maior número possível de pessoas. Então, nós vamos tentar criar leis que reprimam atos que gerem sofrimento para muitas pessoas e criar leis que estimulem atos que gerem o grande bem-estar, a grande felicidade para a coletividade. Então, a ideia básica do utilitarismo é essa. O que o Estado deve fazer, como a sociedade deve se organizar para gerar a maior quantidade possível de bem-estar e felicidade para o maior número de pessoas. Então, as leis e as políticas sendo executadas dentro da sociedade têm que ter esse norte, né? Tem que ter essa razão, tem que ter essa sistemática, de gerar felicidade, gerar bem-estar para a maior quantidade possível de pessoas. Então, cada lei que for introduzida deve se nortear por isso. Quanto essa lei vai modificar o comportamento das pessoas? Se as pessoas vão modificar seu comportamento a partir dessa lei, esse comportamento diferente vai gerar o quê? Mais felicidade ou mais sofrimento? Aí já dá indícios de que o utilitarismo vai se encaixar sob uma série de aspectos na escola que vem posteriormente, né? A escola marginalista. Por quê? Porque se eu estou introduzindo uma lei que vai modificar o comportamento das pessoas e eu tenho que comparar benefícios dessa lei com prejuízos que essa lei vai trazer, então já estou começando a trabalhar um conceito que mais tarde vai ser trabalhado, vai ser estudado como a utilidade marginal, que é o princípio da utilidade marginal. Então, Bentham trabalha com esse conceito, qual é o princípio da utilidade marginal. Quando eu mudo alguma coisa, o que isso causa? Mais bem-estar ou mais sofrimento? Mais prazer, mais felicidade ou mais dor? Então, a noção que Bentham usava de felicidade marginal, ele utilizava muito para a questão da legislação, mas poderia também, e aí é o que mais interessa aos economistas, né, para o plano econômico, como isso poderia ser usado. Bentham, e aí tem uma certa discordância com os marginalistas, achava que se poderia muito bem utilizar essa noção de utilidade marginal para a riqueza. Entre os clássicos, outros economistas, inclusive David Ricardo, que criou o conceito de utilidade marginal decrescente, ele o fez para a utilização da terra. A ideia de David Ricardo era o quê? Eu utilizo terras extremamente férteis, então estou gerando muitos alimentos. Mas aí depois que todas as terras muito férteis conseguiram produzir todos os alimentos, mas a população é muito grande e demanda mais alimentos, eu vou ter que passar a utilizar terras menos férteis. O que significa que, quando eu dou esse passo, de deixar de utilizar só as terras mais férteis e passo a utilizar terras menos férteis, o que é que vai acontecer? Para a mesma quantidade de trabalho que eu vou utilizar, nessas terras menos férteis,
eu terei uma produção menor de alimentos do que utilizando essa mesma quantidade de trabalho em terras mais férteis. Então, essa diferença, mesma quantidade de insumos, menos produto, é a noção que Ricardo utilizava para trabalhar o conceito de rendimento marginal decrescente. O que Bentham pensa? Bentham pensa utilizar isso para a riqueza. Bentham pensa, bem, o que a gente pode fazer com a riqueza? A riqueza gera um determinado nível de satisfação para uma pessoa muito rica, que ganha uma quantidade de valores por mês, por exemplo, digamos, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, essa pessoa vai extrair muito bem-estar do consumo dessa renda de 10 mil reais. Se nós formos comparar com uma pessoa que ganha 1.000 reais por mês, essa pessoa que ganha 1.000 reais por mês vai extrair bem menos bem-estar do consumo desses 1.000 reais. Então, Bentham pensava o seguinte: o que isso poderia fazer se eu tributasse essa pessoa que ganha 10 mil reais, tirasse 1.000 reais dela e entregasse esses 1.000 reais para a pessoa que ganha 1.000 reais? No final, eu teria uma pessoa que estaria com menos prazer, porque ao invés de ganhar 10 mil, passaria a ganhar 9 mil, portanto, ia consumir baseado nesses 9 mil, e teria uma pessoa que ia ter muito mais prazer, que é uma pessoa que anteriormente ganhava 1.000 reais e agora passou a ganhar 2.000 reais. Então, Bentham achava que era possível comparar essa queda de bem-estar, essa queda de felicidade, esse aumento do sofrimento de alguém que ganhava 10 mil reais e passou a ganhar 9 mil reais, e isso, segundo Bentham, poderia ser comparado com o aumento de felicidade da pessoa que ganhava 1.000 reais e passou a ganhar 2.000 reais. E Bentham constatava: pessoa que ganha menos, ao se deparar com o aumento dos seus ganhos, vai ter uma felicidade aumentada numa proporção muito maior do que a queda de felicidade que foi dada a alguém que passou a ganhar menos. Então, a ideia do Bentham é o quê? Se um ato governamental gera mais felicidade para um plebeu em nome de uma queda do prazer ou da felicidade de um aristocrata, então o governo deve levar adiante essa política pública, porque isso vai elevar a felicidade total da nação. Isso, de certa forma, causa uma certa controvérsia, não só na sociedade que Bentham está defendendo isso, mas escolas posteriores, como a escola marginalista, contestam também um pouco isso, pelo seguinte: a noção básica do utilitarismo, por ser baseado no hedonismo, era uma noção de que são os próprios indivíduos que são os melhores autores das suas ações. Então, são os próprios indivíduos que sabem o que é melhor para si, e não o governo que sabe o que é melhor para esses indivíduos. Então, esse argumento, que é o argumento tributário do Bentham, entra um pouco em contradição com alguns dos aspectos básicos da escola utilitarista. Ou seja, o que acontece se os interesses dos indivíduos não são harmoniosos? Os indivíduos não são os melhores autores dos seus desejos? Será que o Estado deve intervir para produzir mais bem-estar social fazendo esse tipo de política? Para Bentham, sim. Para outros autores, principalmente os marginalistas, isso não está tão claro. E por que esses autores criticam Bentham? Esses autores criticam Bentham porque, ao partir também, como Bentham, da noção de prazer e sofrimento como noção individual, eles contestam a ideia de que é possível comparar prazer e sofrimento entre pessoas diferentes. E também contestam a possibilidade de que seja possível medir quantitativamente essas noções de prazer e sofrimento entre diferentes pessoas. Então, caso as políticas públicas visem perseguir esse ponto de medir prazer e sofrimento, esse processo de maximização que é dado de acordo com Bentham vai ser algo que vai ser muito contestado pela escola marginalista, mas vai ser muito defendido
pelo utilitarismo. Até porque Jeremy Bentham chegou à seguinte conclusão: a gente pode calcular bem-estar com relação à riqueza, porque o dinheiro que as pessoas têm no bolso é um bom instrumento para medir sofrimento e dor. Então, Bentham defendia que a utilidade marginal da riqueza é decrescente, o que significa o quê? Quanto mais rico a pessoa vai ficando, menos prazer R$1, R$10, R$100 adicionais vão proporcionar para ela. Já uma pessoa muito pobre, quando se depara com R$1, R$10, R$100 a mais, tem uma quantidade de prazer aumentado proporcionalmente muito maior do que uma pessoa muito rica quando se depara com R$1, R$10 ou R$100 a mais. Então, a ideia disso é trazer para a utilidade da riqueza as mesmas noções da utilidade marginal da terra que Ricardo tinha trabalhado anteriormente. Ou seja, para Bentham, a riqueza tem uma utilidade marginal decrescente, assim como as terras, quando deixam de ser férteis e vão passando a ficar menos férteis, elas também têm utilidade marginal decrescente. Bem, por isso, para Bentham, a política de distribuição de renda seria uma política que seria capaz de aumentar o bem-estar da sociedade, gerando mais prazer, mais felicidade para a sociedade do que sofrimento. Entretanto, esse tipo de construção gerava críticas de uma série de outros autores, porque o que aconteceria caso uma política de distribuição de renda muito ativa fosse levada adiante por um governo? Pensem, por exemplo, em políticas que são adotadas em alguns países do mundo. Recentemente, a Argentina passou a defender uma reforma tributária onde vai instaurar uma taxa sobre grandes fortunas. Quais são as diferenças? De acordo com Bentham, uma taxa de grandes fortunas ia tirar riqueza daquelas pessoas que já são muito ricas e distribuir essa riqueza para pessoas muito pobres. Entretanto, o que seus críticos dizem é: o que acontece com o sofrimento dessas pessoas que já são muito ricas? Bentham achava que era um sofrimento pequeno e seria claramente superado pela felicidade das pessoas muito pobres que vão receber esses recursos. Entretanto, Bentham parecia não levar muito em consideração o aspecto da insegurança. No momento que uma política desse tipo é instaurada, eventualmente as pessoas que são afetadas por esse tributo, ou seja, as pessoas que passam a pagar esse tributo, podem ter um sentimento de insegurança aumentado. Eu, ao longo da minha vida, construí todo um patrimônio e agora o governo vem dizendo que eu não tenho direito à totalidade desse patrimônio, só alguma parte desse patrimônio. Isso pode gerar aquilo que os trabalhos empíricos a respeito de adoção de impostos sobre grandes fortunas constatam, que é o seguinte: como o patrimônio, muitas vezes, ele tem uma mobilidade relativamente alta, o que acontece? Antes da instituição desses impostos, as pessoas muito ricas tentam fazer com que as suas fortunas saiam do país, ou seja, pessoas que têm muitas propriedades, ou então pessoas que têm quantidade muito grande de dinheiro no banco, tiram esse dinheiro, vendem suas propriedades, se desfazem de seus bens no seu país e passam a fazer com que essa riqueza vá para outro país. E aí, quando o imposto é instituído, já que todo imposto, pelo menos no sistema democrático, demora um tempo a ser instituído, pela questão de a discussão no parlamento, emendas de um tipo, de outro, isso leva semanas, meses ou anos. Quando finalmente esse imposto passa a ser cobrado, o patrimônio das pessoas que seria taxada já saiu do país. Em função do quê? Em função
dessa questão da insegurança, né? Uma insegurança aumentando muito, as pessoas procuram defender os seus interesses, que é tirar do país os recursos que seriam taxados. Outro aspecto, se as pessoas, mesmo retirando do seu país os recursos que seriam taxados, permanecem morando nesse país, o que é que vai acontecer? É possível que a pessoa que seja muito rica possa fazer o seguinte cálculo: agora não vale mais a pena, eu passar 10, 12, 14 horas por dia trabalhando para tentar agregar um patrimônio, porque agora eu vou ser muito taxado. Então eu posso diminuir a quantidade de horas que eu vou trabalhar. Vou passar a trabalhar só 8, 7, 6 horas por dia e ter mais lazer ao invés de mais trabalho. Com isso, algumas das pessoas mais produtivas dessa sociedade diminuem a sua produção porque se sentem desestimuladas, ou diminui o seu prazer de trabalhar, ou eles estão fazendo com que o produto da economia não cresça mais tanto quanto crescia anteriormente. Ou seja, os críticos desse tipo de abordagem, defendida por Bentham, dizem que um produto menor da economia, um produto da economia que não cresce mais tanto quanto crescia anteriormente, pode significar menor felicidade e mais sofrimento para a sociedade. Então, esses críticos não necessariamente defendem como válida essa noção de Jeremy Bentham. Bem, quais outros aspectos também podem entrar nessa análise da utilidade ou da noção de utilidade marginal de riqueza trazida por Jeremy Bentham? Bem, outro aspecto diz respeito à noção que o economista inglês Alfred Marshall mais tarde veio trazer, que é a noção de excedente do consumidor. Basicamente, o que é excedente consumidor? Graficamente, é a área que fica entre o nível de preços e a curva de demanda. Do ponto de vista conceitual, o excedente do consumidor nos diz que há consumidores que vão para o mercado comprar um determinado bem, se dispondo a pagar por esse bem um determinado valor, e quando chegam no mercado descobrem que o preço desse bem é um preço bem menor do que aquilo que eles se dispõem a pagar. O nome disso também pode ser chamado de preço sombra, mas o excedente do consumidor, o preço sombra, nos diz o quê? Há muitos consumidores que se dispõem a pagar muito mais do que o preço de mercado por um determinado bem. Então, se eles voltam para casa com o bem e ainda com dinheiro dentro do bolso, isso significa o quê? Essa quantidade de dinheiro no bolso significa que eles tiveram um excedente ao participar desse processo de trocas. Então, ao ter um excedente ao participar desse processo de troca, eles tiveram bem-estar. Só que, se nós pegarmos um produto, sei lá, um relógio de pulso, as pessoas podem ter níveis de bem-estar completamente diferentes. As pessoas podem ir ao mercado, alguém se dispõe a pagar R$120 por um relógio de pulso, chega na loja de relógios, paga R$70, sai muito feliz, porque deixou de pagar R$50 a mais que estaria disposto. Outra pessoa estava disposta a pagar R$80, ao pagar R$70 também sai feliz porque saiu da loja com R$10 no bolso, que era o quanto ela se disporia a pagar, mas pagou menos. Entretanto, outras pessoas podem pensar, como todo mundo anda de celular, eu passei a adotar celular, eu tenho no meu bolso um relógio também. Não é relógio de pulso, mas é relógio de bolso. Então, eu posso ver as horas a qualquer momento do dia ou da noite, só tirando do bolso meu celular. Então, minha disposição para pagar por um relógio de pulso é zero. Então, eu entro na loja, não gasto nada, não tenho excedente do consumidor, porque não faço parte desse mercado. Eu, no passado, usei relógio de pulso, mas hoje
meu excedente do consumidor é zero. Então, a ideia do excedente do consumidor é o quê? Pessoas diferentes possuem excedentes diferentes, o que não significa que as pessoas vão ter felicidade ou sofrimento. Quem é que teve mais felicidade nessa questão do relógio de pulso? Foi aquele que saiu da loja com R$ 50 no bolso, aquele que saiu da loja com R$ 10 no bolso, ou foi aquele que saiu da loja sem ter comprado nenhum relógio de pulso porque ele usa o relógio do celular? É difícil calcular a felicidade maior, né? Para Bentham estava claro. Para Bentham foi o que saiu da loja com R$ 50 no bolso que teve mais felicidade. Mas outros economistas discordam disso, dizendo que os três podem ter tido igual grau de felicidade, mesmo tendo quantidade de dinheiro diferente no bolso ao sair da loja. Isso seria um aspecto que seria uma crítica à noção utilitarista de Bentham. Outro aspecto que seria crítica é o fato de que nós vivemos em uma sociedade onde os únicos bens produzidos e consumidos não são os bens privados. A gente também tem outro tipo de bens que são produzidos e consumidos, que são os bens públicos. O grande problema dos bens públicos? Os bens públicos se deparam com uma característica bem pitoresca, que é o fato de que o mercado privado tende a não produzi-lo, por causa de suas características. Ou seja, o que é um bem público puro? O bem público puro é aquele que ele é não rival, não exclusivo e tem oferta ou custo marginal igual a zero. Ou seja, o que é que isso significa? Ao ser não rival, significa que várias pessoas podem consumi-lo ao mesmo tempo e isso não vai alterar o consumo de ninguém. Ao ser não exclusivo, significa que as pessoas, ao consumir esse bem, não precisam pagar para ter o direito de consumi-lo. E ao ter custo marginal zero, significa que prover uma unidade adicional para uma pessoa a mais consumir não gera nenhum custo adicional. Então, essas características que fazem com que exista um bem público puro são características que geram uma dificuldade muito grande em seu financiamento. Quais seriam os bens públicos puros? Nós poderíamos dizer que são segurança nacional, segurança pública, administração de justiça, em vários aspectos, vias públicas ou infraestrutura pública, né? Praias, parques, avenidas, ruas, aeroportos, portos, estradas, estradas de ferro. Algumas pessoas criticam, dizendo que vias públicas não se encaixariam no conceito de bens públicos puros. Por quê? Porque as vias públicas podem ter engarrafamentos. O que significa esse engarrafamento? O engarrafamento de uma via pública significa que esse bem, de uma hora para outra, deixa de ser um bem não rival e passa a ser um bem rival. Ou seja, ninguém paga para andar na via pública, mas no momento que vários carros estão engarrafados, um carro a mais entrar nessa via é impedido pelo fato de que já tem carro demais nessa via. Então, esse bem público deixa de ser não rival e se torna rival. Mesma coisa diz respeito a praias, parques, só que a rivalidade de praias e parques é difícil de ocorrer, né? Talvez só um grande show, um grande espetáculo faça com que a praia ou parque fique lotado, impedindo uma pessoa a mais de entrar nessa praia ou nesse parque. Há bens públicos e, com a existência de bens públicos, é difícil fazer aquilo que Bentham defendia, calcular, né? Bentham achava que qualquer coisa poderia ser calculada e dada em termos de felicidade adicional. A existência de bens públicos puros é exatamente aquele bem cujo seu consumo não pode ser calculado. A gente não consegue cobrar das pessoas que estão consumindo o bem público. É muito difícil. Como é que os bens públicos geralmente são financiados? Via impostos, né? As pessoas pagam impostos, esses impostos são utilizados para fornecer bens públicos, mas, como não é possível cobrar diretamente pelo seu consumo,
pessoas que pagam poucos impostos, ou até que só negam os impostos, consomem bens públicos da mesma forma que pessoas que pagam impostos muito altos. Então, não há uma relação direta entre o pagamento de impostos e o consumo de bens públicos. Em função disso, a crítica que já havia, de alguma forma, ao utilitarismo, ela é reforçada com o surgimento do marginalismo. O marginalismo é pitoresco porque boa parte de seus aspectos utiliza as noções do utilitarismo, utilidade marginal decrescente, comparar custos marginais com benefícios marginais, mas, obviamente, como o marginalismo foi uma escola que gerou uma ruptura da escola clássica, então o marginalismo também discorda de muitos aspectos que embasavam o utilitarismo. Os dois principais aspectos do marginalismo são, em sua crítica à escola clássica, primeiro, é tratar de classes sociais. Quando no primeiro ponto é dito que o rendimento da terra é uma renda diferida, isso significa o quê? Que a renda dos proprietários de terra é uma renda daquela classe social. Os marginalistas discordam completamente disso, porque os marginalistas não pensavam em termos de classes sociais. Da mesma forma que no exemplo do relógio, o marginalista poderia dizer que as 3 pessoas que iam na loja comprar um relógio com excedentes do consumidor completamente diferentes, poderiam pertencer à mesma classe social. Mas espera aí, se eles pertencem à mesma classe social, como é que eles têm pontos de vista tão diferentes? O fato de eles terem pontos de vista tão diferentes e pertencerem à mesma classe social é para o marginalista, para a escola marginalista, uma claro exemplo de que não é possível fazer análise baseado em classes. Nós temos que pegar o indivíduo como a unidade básica de análise econômica. Então, esse é o primeiro aspecto da escola marginalista, que é criticar a análise baseada em classes sociais. E o segundo aspecto é a teoria do valor. Os clássicos utilizavam a teoria do valor trabalho, que dizia que um produto tinha valor baseado na quantidade de trabalho que estava incorporado em sua produção, e os marginalistas diziam, isso é algo muito limitado, porque a escola clássica só está analisando o valor a partir da estrutura de custos. Embora a estrutura de custos seja muito importante, é essencial atentar para outro aspecto que ajuda a determinar o valor, que é a estrutura de demanda. Então, os marginalistas juntam a estrutura de custos junto com a estrutura de demanda para dizer o valor só pode ser determinado com essa junção entre estrutura de custos, que é dada pela quantidade de trabalho, e estrutura de demanda, que é dado pelo desejo do consumidor. Então, a crítica marginalista à escola clássica, ela é baseada nesses 2 pontos. A análise não pode ser feita em classes sociais, tem que ser feita individualmente, e a teoria do valor do trabalho tem que ser abandonada para a adoção da teoria do valor utilidade. Então, a escola marginalista, nós podemos enfatizar 10 pontos que são as principais características da escola marginalista. Esses 2 pontos iniciais são a crítica que o marginalismo faz à escola clássica, gerando uma revolução metodológica, mas os 10 pontos característicos da escola marginalista são esses pontos que vêm a seguir. Cujo primeiro ponto é a ênfase que a escola dá às escolhas na margem. Obviamente, o nome da escola já determinando quão importante é esse ponto. O que seria a escolha na margem? A ideia básica é que a gente vai dar menos importância a valores absolutos e vai
passar a dar mais importância aos valores relativos. Ou seja, se eu introduzo uma mudança de legislação, as pessoas já vinham se comportando há muito tempo de uma forma, então não vou analisar a forma como as pessoas se comportavam, como elas consumiam, qual era a sua renda, qual era a sua poupança. Eu vou analisar, a partir desse corte de mudança de legislação, o que isso mudou. Ou seja, a partir desse momento, quanto as pessoas passaram a consumir, quanto as pessoas passaram a poupar, quanto as pessoas passaram a produzir, quanto as pessoas passaram a trabalhar. Então, eu estou interessado na mudança na margem, ou seja, a mudança incremental. E aí a escola sempre enfatiza qualquer tipo de variação de legislação ou de comportamento, sempre vai fazer análise na margem, ou seja, quais são os benefícios marginais decorrentes dessa mudança, quais são os custos marginais decorrentes dessa mudança. E, obviamente, isso só pode ser feito em função da existência de uma racionalidade econômica. Nesse aspecto, o marginalismo ele vai beber no utilitarismo, vai concordar em alguns aspectos com o utilitarismo, porque o marginalismo pensa em quê? Se eu tenho que fazer mudanças, tenho que analisar o efeito de mudanças na margem, como eu faço isso? Eu só posso fazer isso se eu tiver acesso a dados e criar uma estrutura de um cálculo racional para calcular os benefícios e os custos marginais. Então, ficar o tempo todo calculando benefício e custo marginal, calcular também consumo hoje, comparar com consumo amanhã, comparar poupança hoje com consumo adicional amanhã, comparar trabalho hoje com lazer amanhã. Então, a ideia do marginalismo é que essas comparações são sempre essenciais, necessárias, e esse cálculo intertemporal deve ser incorporado sempre partindo do princípio em que eu tenho condições de calcular, tenho acesso a esses dados e tenho condições de tomar uma decisão baseada nesses cálculos. Então, a racionalidade econômica é um princípio básico do marginalismo e concorda nesse aspecto com o utilitarismo. Bem, o terceiro ponto é a ênfase no comportamento microeconômico, ou seja, quando as classes sociais são abandonadas e a gente passa, com o marginalismo, na escola neoclássica, a ter o indivíduo como o principal fator de tomada de decisão, antes na escola clássica, como é que se analisava a tomada de decisão? O que essa tomada de decisão vai gerar em renda para os industriais, ou em renda para os proprietários de terra, ou em renda para os agricultores, ou em renda para os operários? Então, a análise era por classes sociais. Entretanto, como o marginalismo enfatiza comportamento individual, então ganha valor a esfera microeconômica. Eu vou pegar como cada indivíduo se comporta. Esse indivíduo antes era um agricultor, mas ele abandonou o campo, veio para a cidade, agora ele é um operário. Então, eu quero saber a trajetória de vida dele e o processo de decisão individual que ele vai tomar. Ele está maximizando utilidade, então é provável que a vida como agricultor gerava um custo muito alto e uma renda muito baixa, enquanto que a vida como operário vai dar um custo também muito alto, mas a renda talvez seja mais alta. Então, por isso que ele tomou essa decisão de sair do campo e vir para a cidade. Então, toda decisão passa a ser vista como uma decisão individual para o marginalismo, e esse processo de tomada de decisão individual vai nortear as análises que o marginalismo faz em torno do comportamento das pessoas. Com isso, se abandona, já no quarto ponto, o método, que é o método histórico indutivo, e passa-se a utilizar o método abstrato e dedutivo. Isso mostra uma disputa de métodos que houve em uma série de escolas econômicas na época, no final do século XIX, começo do século XX, onde havia a escola austríaca, economistas da nova escola neoclássica, por um lado, tentando pensar em
montar modelos, e esses modelos, eles teriam um comportamento abstrato, onde eu iria, a partir do comportamento desses modelos, deduzir coisas que iriam ocorrer na realidade. Isso entra em choque com uma série de escolas, como a escola histórica alemã, a escola institucionalista, a escola marxista, que procuram utilizar o quê? Um método histórico, e é um método indutivo. A ideia é: a evolução da Inglaterra tem que levar em consideração o aspecto de que a Inglaterra foi o nascedouro da Revolução Industrial. Então, essa história toda vai gerar o resultado do que a Inglaterra se tornou, uma indústria nascente, primeiro ocorrendo na Inglaterra e depois se espalhando pela Europa. Então, a escola histórica alemã leva muito em consideração disso, e ao levar a história como fator essencial e determinante, traz o método indutivo. Os marginalistas rejeitam isso, preferem um método abstrato e dedutivo, e isso vai ser a base da nova escola, que é a escola neoclássica. Os marginalistas concordam com a escola anterior, que é a escola clássica, no quinto ponto também, que é a ênfase na livre concorrência. A ênfase na livre concorrência foi trazida pelos clássicos em contraposição à escola mercantilista, que gerava uma ênfase muito grande no dirigismo do estatal. O dirigismo estatal. O Estado atuava nas grandes navegações como o fator de financiamento e o fator de incentivo e de preponderância nas descobertas dos países no Novo Mundo, e os estados se endividavam e financiavam essas descobertas. Isso porque a escola mercantilista defendia que, ao encontrar metal precioso no Novo Mundo, esse metal precioso ia gerar um aumento da riqueza na nação, porque o metalismo, que era essa crença de que metal precioso era igual à riqueza, era o norteador da escola mercantilista. Já os clássicos discordam. Os clássicos dizem que todo e qualquer tipo de atividade gera riqueza, metal precioso não necessariamente é riqueza. O que vai ser riqueza seria as pessoas produzirem algo e esses bens produzidos incorporarem valor em sua produção. Os marginalistas concordam com isso da escola clássica, só que enfatizam um outro aspecto, que é esse produto que está sendo gerado só vai ter valor de fato se ele tiver demanda. Ou seja, qualquer coisa pode ser produtivo, mas é importante que essa produção ocorra em um mercado livre, para que as pessoas possam escolher livremente o que desejam consumir e o que não desejam consumir. Então, junto com os clássicos, os marginalistas acreditam muito na existência da concorrência, e essa concorrência tem que ser um tipo de concorrência perfeita, ou seja, concorrência sem intervenção estatal, concorrência sem monopólios, sem oligopólios, uma concorrência onde todos os consumidores e produtores sejam inúmeros, praticamente infinitos, e eles possam, cada um individualmente, fazer escolhas livremente. Com isso, se o ambiente econômico for desse jeito, como o ponto 5 defende, então, no ponto 6, a gente vai ter aquilo que é visto como ideal para os marginalistas, que é a demanda determinando o preço dos produtos. Ou seja, as empresas se deparam com um custo para produzir, mas a empresa, ao ofertar esses bens no mercado, elas não irão determinar o preço. O preço vai ser determinado pela demanda, ou seja, os consumidores é que vão ao mercado, olhar os produtos disponíveis, e esse processo de barganha entre oferta e demanda é que vai gerar o preço de equilíbrio no mercado. Para os clássicos, o processo de produção de valor era dado só pela oferta, né? As empresas produziam e, pela quantidade de trabalho incorporado no produto, era dado a estrutura de custos daquele produto. Então, o produto ia ser vendido por um preço que era determinado pelo seu custo de produção. Para os marginalistas, não. O preço tem que ser determinado pela demanda, porque isso incorpora
a dinâmica do mecanismo de mercado, né? Oferta e demanda variando até que chega um ponto onde eles vão se encontrar, gerando um preço de equilíbrio. Só que, como os indivíduos são diferentes, a ideia é que algumas pessoas compram um relógio com um determinado preço, saem felizes, outras também compram, não saem tão felizes assim, e outras não compram o relógio. Ou seja, quem é que está certo ao definir o real valor daquele relógio de pulso? Ninguém necessariamente está certo, porque aquele preço de equilíbrio não é o preço certo, é o preço que equilibra a oferta com demanda. Ou seja, muitas pessoas entrarão nesse mercado, participarão da demanda, olharão para esse preço e dizem, não, esse preço é alto demais, não me interessa adquirir esse produto a esse preço. Outras pessoas entrarão e descobrem, esse preço é muito baixo, eu vou adquirir várias unidades desse bem, porque isso é uma barganha para mim. Outros produtores entrarão nesse mercado e vão dizer, não, esse preço de mercado é baixo demais, não vale a pena eu produzir esse produto, porque eu vou ter prejuízo ao produzi-lo. Já outros produtores vão entrar nesse mercado e vão produzir grandes quantidades, porque pensam, poxa, esse preço é muito maior do que meu custo de produção. Então, quanto mais eu produzir, maior será o meu lucro. Então, as pessoas, agindo tanto como produtores como consumidores, terão pontos de vista diferentes. Por quê? Porque a utilidade é necessariamente subjetiva para os marginalistas. Esse é um ponto de grande discordância entre os marginalistas e os clássicos, né? Porque os utilitaristas pensavam que tudo pode ser medido, tudo pode ser calculado. Então, a utilidade também pode ser calculada, não pode ser subjetiva. Já os marginalistas discordam. Eles dizem que a utilidade é necessariamente subjetiva, porque o indivíduo tem desejos diferentes de outro indivíduo. Então, os indivíduos divergem em seus desejos, seus anseios, suas necessidades, o que eles desejam fazer. Então, mesmo indivíduos que pertencem à mesma classe social divergem enormemente. Por isso que a análise baseada em classes sociais tem que ser abandonada e a análise tem que ser necessariamente uma análise baseada em desejos individuais, análise centrada no indivíduo. E, por último, os 3 últimos pontos da análise da escola marginalista são que os marginalistas defendem a busca do equilíbrio. Nisso, há uma disputa muito grande com a escola institucionalista, por exemplo. Os institucionalistas, eles acham que a economia está sempre em desequilíbrio, já os marginalistas até concordam que pode estar momentaneamente em desequilíbrio, mas a busca pelo equilíbrio é o ponto central da economia para os marginalistas, ou seja, preços e quantidades estão se modificando o tempo todo porque a oferta e demanda está variando o tempo todo. Então, esses choques que a oferta e demanda estão gerando o tempo todo fazem com que a oferta e demanda se modifiquem, mas o mecanismo de mercado vão fazer com que a oferta e demanda cheguem a um ponto de equilíbrio em algum momento, e esse ponto de equilíbrio vai gerar com que eu tenha um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Pode ser momentânea essa quantidade de equilíbrio, esse preço de equilíbrio? Pode. Os marginalistas não é nenhum problema o fato desse preço e quantidade serem equilíbrios momentâneos, não sejam equilíbrios permanentes. O que importa é que esse mecanismo vai sempre estar na busca do equilíbrio. E esse é um ponto central da escola marginalista. Como os marginalistas fazem uma transição da escola clássica para a escola neoclássica, então o que vai ocorrer é que na escola clássica a função de produção agregada era baseada em estoque de capital, estoque de trabalho e estoque de recursos naturais. Essa transição faz com que os marginalistas gerem uma fusão de 2 fatores. Recursos naturais e capital serão fundidos e essa nova fusão faz com que um novo fator seja chamado apenas de capital. Então, recursos naturais e capital vão
fazer parte de uma nova função de produção agregada, que é a função de produção agregada dos neoclássicos, que o produto é função de apenas 2 fatores, capital e trabalho. Então, a ideia é que recursos naturais incorporam o capital, então tem apenas capital e trabalho como fatores da função de produção. E a gente chega no último ponto. O último ponto é uma consequência do ponto 5. Como há uma ênfase na livre concorrência por parte dos marginalistas, então, como é que a gente tem um sistema de livre concorrência? Com o Estado atuando minimamente na economia apenas para impedir a existência de monopólios e oligopólios, né? Se o Estado puder atuar para garantir que monopólios e oligopólios não sejam formados, então a gente vai ter uma livre concorrência, e o Estado não deve atuar de forma a ir além desses pontos. Então, o Estado pode atuar fornecendo segurança pública, segurança nacional, fornecendo administração da justiça, fornecendo bens públicos puros. Mais do que isso, não é desejável, porque os marginalistas encontram na livre concorrência o aspecto mais importante. Para haver livre concorrência, é necessário haver uma infinidade de empresas. O que acontece se o Estado intervém na economia criando uma empresa estatal? O juiz, o árbitro da partida, também seja o presidente de um dos times. Quer dizer, essa arbitragem, obviamente, não vai ser isenta, não vai ser imparcial, né? Então, a ideia é de que o governo não interfira na economia, criando empresas estatais, porque senão isso torna impossível a existência de uma livre concorrência. A ideia da livre concorrência é a ideia de que empresas o tempo todo podem ser criadas, e é importante que empresas o tempo todo também vão à falência. Por quê? Criação e falência de empresas o tempo todo é o que gera a dinâmica econômica. Seria uma dinâmica muito semelhante à dinâmica da biologia, né? Espécies surgem o tempo todo e espécies entram em extinção o tempo todo. Então, o que acontece se alguma coisa impede ou para o tempo, para o processo de evolução, de forma a que nenhuma espécie nova surja, de forma a que nenhuma espécie existente seja extinta? Isso vai contra a natureza da evolução biológica, né? Os marginalistas, de certa forma, ao pensar em termos de livre concorrência, também pensam nesse termo de empresas surgindo, empresas falindo ao mesmo tempo, e essa dinâmica ambiental da livre concorrência faz com que a gente tenha a melhor alocação de recursos possível. Por isso que o Estado tem que ser mínimo e tem que haver uma evolução natural da economia, sem interferência do Estado, sem intervenções do Estado no campo econômico, para não distorcer, não gerar uma super extinção de empresas ou não gerar um congelamento de surgimento de novas empresas. Bem, essa foi a aula onde a gente analisou os aspectos do utilitarismo e do marginalismo, e na próxima aula a gente vai enfatizar outros autores e vamos continuar nossa discussão, continuar o nosso debate. Muito obrigado, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.